Alberto, tudo bem? Olá, Tiago. Como estás? Pá, eu não percebo nada disto do Instagram, pelo menos isto dos lives não percebo Yeah. mesmo. Estou a Opa, aprender. eu agora já estou entendido nisto, já fiz isto tantas vezes. Como é que estás? Está tudo bem? Tá tudo bem contigo? Como Também, é que vai tudo. a vida agora? Está tudo a correr bem, a concluir o mestrado, falta entregar a tese de ensino. Comecei a dar atividades, professor de atividades de enriquecimento curricular, das AECs, sabes? Estou aqui numa Sim, sim. escola por casa e pronto, tenho continuado com os treinos PT, ver se agora isto começa mesmo mais a sério. Muito bem, muito bem. E tu, como E está tudo? como é que foi esta fase agora também da pandemia para ti? Em termos de quê? A Assim, nível de trabalho profissional. uhum. Assim, a pandemia começou quando eu ainda estava no ano de estudante, pá, e aí foi passar mais para o ensino em casa e trabalhar Pois. muito a partir de casa, que foi naquela parte inicial. Este desconfinamento aos poucos tem estado a fazer bem. O ano passado tive a sorte, sorte e azar de ser antes de estágio, sorte por um lado, porque foi toda uma experiência diferente e enriquecedora e que me vai distinguir muito mais tarde, espero eu, mas ao mesmo tempo, pronto, o azar de não ter tido uma experiência com tanta parte prática, com tanto contacto, por exemplo, tudo o que é feedbacks kinestésicos, o toque, tudo mais, que às vezes, por exemplo, a educação física, nas aulas de ginástica, isso é muito usado. Pá, essa parte depois passou-nos ao lado, mas tanto passou ao meu lado como ao lado dos meus colegas todos. Sim, sim. Sabe que eu por acaso, como estava no primeiro ano de mestrado, muito virado para a parte profissional, a pandemia veio salvar aqui um bocadinho o meu primeiro ano de mestrado, porque pá, as notas pronto, estavam a ser razoáveis, nada especial, bem, consegui focar mais um bocadinho nessa parte e acabei por aumentar um bocadinho mais a média. Pá, isso foi ótimo. Olha, eu também senti um bocado isso, porque parecendo que não, pá, isso foi o que eu constatei. Nós em deslocações perdemos uma data de tempo todos os dias. Pá, eu não tinha noção. E depois então nas escolas há sempre aquele colega que tu encontras, professor, e depois dizer adeus àquele, e depois está ali um aluno e vou só esperar meia hora para lhe dizer não sei o quê. Pá, então nós vir para casa, aliás, os estágios deste ano as pessoas disseram que correram todos muito bem. Eu acho que foi um bocado por causa disso. E também porque teve treinos, de um modo geral, tudo acalmou. Treinos de futebol, houve muitos a parar e tudo mais. Pois é, pois é verdade. E outra coisa, já agora, já, já fizeste então um estágio e estás agora só mesmo para entregar a doutora, é isso? Uhum, é isso mesmo, é isso mesmo. Para nós o relatório funciona como se fosse a tese, O percebes? que acontece a seguir depois disso? O que é que muda na tua vida? O que é que vem? Pronto, para já fico mestre, não é? Fico pelo menos com o canudo. Em termos práticos, o que é que acontece? Passo a poder candidatar-me aos concursos. Sabes que as escolas públicas é tudo por concurso nacional. Vou andar agora aqui 2, 3, 4, 5 anos, se calhar, isto depois também depende um bocado da média e da sorte e da predisposição, porque, pois, por exemplo, eu se calhar só me vou candidatar aqui à zona de Lisboa. Tenho colegas que, pá, não interessa, querem ficar colocado. E o pessoal que tem essa predisposição normalmente consegue arranjar mais facilmente escolas. Vai ser agora aqui 3 anos, 4 de espera, numa espera muito ativa. Portanto, entre professor de atividades de Bom, enriquecimento curricular e treinos PT, vai ser agora assim o futuro. E ainda para mais, conto entrar em doutoramento também nesta parte da educação. Mais ano, menos ano, não sei se já para o ano, só no seguinte, vai ser para começar. Portanto, é. Eu fiz esta pergunta mais por essa parte, por acaso. Estava assim, não vai dizer. Esse não tanto para outra vez também, não é? yeah, o objetivo é esse, o objetivo é esse. Pá, gostava de continuar a estudar, a parte de ser professor universitário também é algo que me interessa muito, não só pela parte de investigação, e pronto, gostava de saber mais e explorar aqui mais um bocado, porque parecendo que não, o nosso mestrado tem um primeiro ano muito interessante, cadeiras
de aspecto mais teórico, mas depois agora também ficámos um ano quase sem contacto, portanto é muita prática e perdeu-se um bocado a teoria. E eu, ao longo deste ano, senti, não, eu até gostava disto, eu até gostava de estar no computador, está bem que não sou um ratinho de casa de estar aqui 8 horas a ler artigos científicos, mas se tiver de ler 2, 3, 4 horas, gosto. Então foi um bocado nesse sentido, foi um bocado nesse sentido. E também pela ambição profissional, pelas portas que isso poderá abrir, tanto em termos de universidade, como depois outras empresas privadas, etc. Gostava honestamente. Sim, e depois a outra questão sobre isso do doutoramento, fizeram-me ontem, acho que foi ontem, fizeram-me uma questão engraçada que acho que gostava de ouvir a tua resposta. Tirando o doutoramento, se tivesses que escolher uma disciplina que gostasse de lecionar na licenciatura, qual é que seria e porquê? Na licenciatura, não sei, mas há duas que eu gosto muito. Primeiro, na licenciatura, eu saí de lá muito com o gosto da avaliação. Eu adoro avaliação, tudo o que está relacionado com essa parte. Houve uma cadeira que era lecionada pela professora Ana Quitério, que é assim, uma das pessoas que todos nós lá na FMH gostamos muito. E na altura tive a nota máxima, então eu fiquei, isto é incrível. Na altura fizemos um trabalho muito bom, eu e o meu grupo de trabalho, que era um grupo excelente mesmo, e fizemos um trabalho muito fixe. E depois eu consegui levar esse trabalho a um congresso. Foi assim a minha primeira experiência científica. Primeira e quase única até agora, não tive muitas mais, honestamente. Mas pronto, percebe, como foi aquela primeira experiência, ficou-me tão marcada que foi, tem de ser avaliação. Adoro avaliação, o doutoramento vai ter de ser nesta área, adoro isto. Entretanto, agora com a experiência profissional, logo na altura também gostei, na licenciatura, mas cada vez gosto mais, que é estratégias de ensino. Estratégias de ensino é basicamente o que o nome diz, mas num aspecto muito prático, do tipo, se vou assumir um estilo mais de comando, vou ser eu a ditar ordens de jogo, de regras, ou vou assumir um estilo mais de descoberta guiada, vou fazer perguntas à espera que eles vão chegando, vou dando um cheirinho aqui e ali, à espera que eles vão chegando lá. Por exemplo, usa-se muito nos treinos de atletismo em idades baixas, não usas? Acredito. Principalmente Sim. quando já têm ali alguns pré-requisitos. Ou então até vou assumir um estilo mais jogado, sem grandes regras. O objetivo é que eles percebam que têm de fazer um lançamento na passada, mas eu não lhes vou dizer como. Pronto, andar aqui a brincar com isto é muito giro e liga à parte teórica à prática, que é mesmo o que eu gosto, que é fazer esta ligação. Então, das duas, uma, ou avaliação em educação física e desporto, que é uma das cadeiras, ou então estratégias de ensino em educação física. Sim. Que neste caso agora seria pedagogia das atividades físicas 2 e 3. Agora com os novos nomes. Os novos nomes agora é assim, agora já não temos este. Já não estou por dentro. Olha, agora diz-me lá uma coisa, voltando um bocadinho atrás, já que já passámos aqui um bocadinho pelo que ele já fizeste a nível académico, o que é que te levou pessoalmente a escolher entrar para o curso de Ciências do Desporto? Sempre praticaste desporto? Que desportos? E o que é que te levou a fazer assim? Sim, eu sempre pratiquei desporto, futsal. Mas, assim, claro que chegámos a jogar contra Sporting, Benfica, mas eu também nunca me considero um bom atleta, mas nunca um atleta de elite. E acho que nunca passou pela minha cabeça que viria a ser um atleta de alto rendimento, de jogar futsal profissionalmente, de chegar à seleção e ao clube X ou Y. Isso nunca tanto. Agora, o que se passou foi, primeiro tive um familiar que é professor de educação física, então desde pequenino, que ouço aqui e ali, com 8 anos, tento pedir ao meu pai para corrigir as escolhas múltiplas dos testes, porque aquilo já era uma chave fixa, ele não me deixava muitas vezes, mas pronto, eu pedia. Portanto, acho que essa base, não digo genética, mas de ir ouvindo conversas cá em casa sobre isso, acho que sempre me alimentou um bocadinho de interesse. Os meus pais também me levaram um bocado para esse lado. Eu tive muito indeciso entre a parte da gestão, mais a parte matemática e isto do desporto, e eles incentivaram. E depois, o que estava a dizer há pouco e depois não continuei, foi a questão do futsal. Eu na escola estive no desporto escolar, que também vai ser uma das coisas que vamos abordar hoje, estive no voleibol, estive no basquetebol, eu gostava de fazer todos os desportos. E acho que esse gosto eclético acabou por ser decisivo, porque o que eu sinto da educação física era um bocado isso, é que podíamos aprender vários desportos e eu gostava de fazer todos. Apesar de ser especialista depois no futsal, acho que acabou por ser isso. Foi eu gostar de quase todos os desportos que me levou para a educação física e o gosto por ensinar. E Até vou brincar.
Até ia brincar, desculpa, ia só dizer isto. Eu gostei, eu bastante dessa parte do ensinar, que até gostava de ensinar a ensinar. Portanto, a parte do professor académico é um bocado isso. Mas desculpa ter-te interrompido. Não, nada disso, nada disso. Olha, mas o que tu quando entraste na licenciatura já tinhas a ideia deste curso que tu estás a fazer agora? Ou no início tinhas outra ideia e agora depois acabou por formar isto? Uhum. Assim, eu quando entrei nas Ciências do Desporto foi assim um bocadinho. Adoro desporto, vou perceber o que é que gosto dentro disto. Eu tenho a certeza que é dentro desta área, mas não sei bem o quê. Professor de Educação Física é uma saída fácil, mas não olhava para isso como o futuro. Não entrei em Ciências do Desporto para ser professor de Educação Física. Fui apercebendo que gostava. Eu, aliás, eu quando entrei até tinha muito mais vocação, se calhar, para a parte do treino desportivo, porque pronto, já tinha até tido contato com escolinhas de futsal, como treinador adjunto, ter sido atleta, então até estava sempre muito mais nessa parte. Entretanto, fui aprendendo a parte do exercício e saúde, as aulas de fitness, eu nunca tinha frequentado um ginásio, tive esse primeiro contacto na faculdade, parecendo que não, as oportunidades profissionais acabavam por ir mais ao encontro dos meus gostos, a parte do personal training, e mais a longo prazo imaginei que pudesse ser uma melhor opção. E depois acabei por enverdar por essa área, também um bocado numa perspectiva de complementar o currículo. Pensei, bem, isto é treino desportivo, já sei que depois acabei por ir para um clube, claro que vou ser especialista nesta modalidade e isso é algo interessante, mas como eu estava nesta de eu não sei bem o que é que eu gosto em ciências do desporto, deixa-me cá experimentar uma coisa mais diferente. E pronto, foi assim, olha, depois eu escolhi exercício e saúde, tivemos mais cadeiras de fitness, entrei depois no terceiro ano, já fiz o estágio num ginásio e comecei a perceber que isto até é giro. E pronto, e foi por aí. Depois, em termos de mestrado, a verdade é que, pronto, isto não é conversa para hoje, se calhar, mas o enquadramento legal da profissão não tiras grande vantagem em fazer o mestrado atualmente. E a parte do ensino de educação física não é assim. Portanto, não é possível ser professor de educação física no ensino básico e secundário, no ensino público, sem o mestrado. E acabou por ser isso, um bocado uma perspectiva de segurança profissional, de gosto, de tudo um pouco. Tudo um pouco. Sim. Por acaso no live, dois lives anteriores, tive também a oportunidade de estar a falar com uma pessoa que é do direito do desporto e ele dizia que já está para breve a distinção entre técnico de exercício físico, fisiologista do exercício e diretor técnico. Mas acho que o negócio é positivo. É engraçado, é que eu fiz o inverso de ti. Eu entrei com a ideia que queria exercício de saúde, que já fazia quando estava para a faculdade, já fazia ginásio na altura há 12 anos e adorava ginásio. Era aquelas coisas que os bro scientists do YouTube e tal adorava, mas depois com o curso percebi, se calhar é esta área do treino que eu quero, mas ainda quero preparação física, portanto vou buscar um bocadinho dos dois lados, faço um estágio em atletismo e penso, não, eu quero mesmo atletismo, isto é mesmo muito chique. E passou a ser uma coisa que eu quero escolher dentro. Eu pensei, eu fui para o estágio em atletismo de uma forma super utilitária, né? Eu posso usar o atletismo como forma de aprender algumas bases para a preparação física. Como já tinha feito atletismo, se calhar isso também teve alguma influência, começou a surgir aquela paixão por ser treinador de atletismo. Mas olha, continuando ainda aqui assim atrás, queria fazer-te uma pergunta já daquelas mais provocadoras, mas enquanto aluno, né, no básico e no secundário, qual é que era a tua percepção das aulas de educação física? E se dessa altura ficaste com modelos do que fazer ou não fazer, ou uma pessoa que seja aquela pessoa que te inspira, por assim dizer? Ok, olha, essa pergunta é pertinente e também se enquadra aqui um bocadinho na parte das ciências do desporto, porque eu entrei nesta área. Eu tive a sorte de ser um dos poucos alunos, em termos nacionais, que teve uma educação física de muita qualidade. Eu não digo que não exista qualidade na nossa educação física, mas eu tive muita qualidade. Porque eu tive professores estagiários na altura da Universidade Lusófona
a lecionar as minhas aulas, tanto no 11º como no 12º. E já no 10º ano, creio que tenha sido a mesma professora, ainda que sem orientantes. Portanto, é alguém que também se interessa e está dentro dos assuntos. Portanto, tive ótimos exemplos, a verdade é essa. Eu percebo onde é que tu estavas a querer a chegar, mas eu também te digo, nós tínhamos aulas num pavilhão e muitas vezes estavam duas turmas em simultâneo. Então eu na mesma aula conseguia ter um exemplo de, epá, isto é muito giro. E, epá, coitados daqueles colegas ali, eles estão sentados há meia hora, mas o que é que será que há assim tão útil para dizer? Percebes? Portanto, acabei por sempre ter este binómio de ter bons exemplos comigo e às vezes ver não tão bons exemplos, não quer dizer que às vezes não seja preciso perder meia hora com os alunos sentados por isto ou por aquilo, mas pronto, o que eu sinto que há uma grande diferença num ensino de mais qualidade para um ensino que pode ser muito otimizado é ao nível da otimização do treino, ou neste caso da aula, neste caso não é treino, da aula, portanto é a questão de eu tenho 90 minutos e agora às vezes a 3 temos 50, reparemos, 50 minutos, eu estou 20 a falar e isso às vezes tem de ser 5 mais cedo para ir tomar banho, temos 25 minutos de aula. Bem, aprendemos que 5 ou 10 minutos para aquecimento, sobram o quê? 10 minutos, não é nada. Repara, tu nos teus treinos de atletismo tens 1 hora e meia e começa a horinha. Pronto, e falta um bocadinho essa cultura para a educação física, é o que eu sinto. Portanto, pá, Exatamente. tipo, exemplos. Sim, claro. Imagina, eu no atletismo eu nem posso ter os miúdos a andar. Quando eles começam a andar, eu tenho que começar a apressá-los, porque eu também 1 hora e meia é ali no limite para conseguir fazer as coisinhas que temos todas para fazer, né? E já agora acho que falaste no tempo e eu estava com dificuldades como é que ia começar este primeiro tema da importância da educação física. Quer dizer, eu acho que temos que começar por vários lados, mas acho que temos que começar por aqui, que é aquilo que existe atualmente, da forma como a educação física está pensada em todo o conjunto do currículo escolar. Como é que tu vês a educação física agora e o que é que seria o ideal, ou se já estamos nesse ideal para a educação física? Digo isto, não, e vamos se calhar um bocadinho mais além, não só a educação física, mas as oportunidades para a atividade física. Uhum. Pois, como é um tema tão grande, se calhar vamos começar então pela educação física e depois vamos para essa parte das oportunidades de atividade física. Sim, a importância da educação física não, pronto, é quase inequívoca, percebemos a parte de precisamos praticar atividade física, precisamos de ensinar a praticá-la, ou pelo menos exercício físico com qualidade, precisamos dar, como eu dizia aos meus alunos, ferramentas, como se cada desporto, ou cada matéria, ou cada modalidade fosse uma ferramenta, e uma mala de ferramentas, só com um martelo só dá para martelar, não dá para fazer grandes coisas. Precisamos ter várias ferramentas para fazer coisas diferentes e construir uma casa e não só um conjunto de pregos martelados, não é? A lógica é um bocado essa, é um bocado dar estas ferramentas. E nesse sentido, a educação física dá. Portanto, nós sabemos que fazemos jogos esportivos coletivos, fazem ginástica. O que é que eu acho que pode ser otimizado? É passarmos um bocadinho deste conceito de modalidades, de um conjunto de modalidades, e primeiro enquadrar mais naquilo que é a parte local e principalmente os gostos dos alunos. Acho que faz todo o sentido perguntar no início do ano o que é que gosto, o que é que não gosto, o que é que gostava de aprender, principalmente nesta disciplina, porque se não há toda uma predisposição para aprender demasiada uma matéria, se calhar não precisamos dedicar-lhe tanto tempo, porque sabemos que a partir deles não a vão praticar a longo prazo, e se o objetivo é praticar a longo prazo, acho que isso pode ser algo que pode ser inovador e otimizado. Outra coisa é virarmos um bocadinho mais para aquilo que são as modalidades de ginásio, isto se calhar é uma ideia mais pessoal, mas por exemplo, aeróbica, que está nos programas, com matérias alternativas, mas eu acho que começa a fazer sentido. Porque reparemos, a longo prazo o que é que nós vemos? Futeboladas, jogos de pádel, às vezes umas brincadeiras no basquete ou aqui e ali, correr e a parte da ginástica sim é muito importante, principalmente em idades mais baixas, mas não vemos muitas modalidades a ser praticadas. Ténis também se vê, mas o que é que se vê muito? É muita aderência
aderência não, muita adesão aos ginásios. Por isso, se temos muita adesão aos ginásios, se calhar faz sentido introduzir alguma parte de ginásio, alguma parte de treino propriamente dito, nestas idades, pelo menos no ensino secundário. Acho que já poderia fazer sentido. Ter aquela noção de como usar um elástico, como usar um halter, pode ser 1 quilo, não digo que não. Mas dar estas noções, porque é que nós verificamos? Então eu que já passei pelo ginásio, muitas vezes chegam lá pessoas com muitas dificuldades. E se calhar ter algumas bases, se calhar podia fazer mais sentido do que, por exemplo, estar a aprender a fazer ténis na escola e no redor da escola não há cortes de ténis. Percebes? Portanto, acho que pode haver aqui alguma margem nessa parte. Mas aí também, se calhar, desafiando um pouco o que estás a dizer, não pensas que de alguma forma seria a educação física a adaptar-se aos desejos, aos interesses da sociedade, sendo que a educação física pode ser uma forma de moldar cidadãos como cidadãos ativos, que tenham uma prática de atividade física regular que poderá ser variada e poderá ganhar outras formas no futuro, principalmente agora que temos passado por este período pandémico. Há quem preveja haver agora uma repartição entre aquelas pessoas que praticam as atividades em locais fechados como ginásios e aquelas que começam a aderir muito mais aos esportes de natureza. A educação física não deveria ser a primeira na linha deste acontecimento. Claro que sim, isso também é um ótimo ponto de vista. Portanto, a parte das atividades está ali, claramente que também podia e devia ter mais aposta. E isto, a parte da pandemia, vem-nos abrir um bocadinho os olhos para isso. E mais, isto existe evidência científica que fazer treino em espaços verdes, por exemplo, tem benefícios face a fazer treinos, por exemplo, num espaço fechado. Quem quiser, quem estiver a ver, quiser ir pesquisar, procurem por Green Exercise e veem na internet. Agora até já se tem falado no Blue Exercise, que é os desportos náuticos. Tudo o que está relacionado com água, também se tem falado e acho que é agora assim a nova inovação científica está também a passar por essa parte. Por isso, sim, claro que sim. E assim, eu ao defender que se deve fazer uma adaptação àquilo que é a parte local, claro que tem sempre de haver um tronco comum. Tem de haver aquelas aprendizagens essenciais, quer seja no Porto, em Lisboa, no Algarve ou nas ilhas, se bem que lá há uma adaptação dos programas, tem de haver sempre um tronco comum. Acho. Agora, acho que a parte de liberdade está a ser pouco explorada. Pelo menos foi a minha pouca experiência prática. Foi que tudo o que é matérias alternativas, pronto, ok, eu até sou especialista no badminton, sou treinador de badminton, até mesmo, por acaso o badminton não é um bom exemplo porque é uma das matérias mais nucleares. Mas imaginemos o ténis de mesa. O ténis de mesa acho que já não é nuclear. Pronto, eu sou treinador de ténis de mesa, até meto os alunos a fazer ténis de mesa, mas não sai muito dali. E acho que tentarmos ir um bocadinho ao encontro daquilo que são os seus gostos e possibilidades de prática em redor, tem uma margem de evolução ainda considerável. Disse agora que disseste, há uma coisa engraçada, um fenómeno engraçado no atletismo, que é, há muitos professores de educação física, né? E então, os professores de educação física têm uma grande facilidade em captar atletas, né? Porque ensinam na escola, se calhar dão mais tempo essas modalidades, ainda há o desporto escolar e depois conseguem captar os clubes esses jovens. Mas consideras que, o que eu quero dizer é, consideras que um treinador tendo uma especialização, ele acabar por colocar uma importância maior nessa especialização, pode ser positivo ou negativo para a educação física? Assim, isto é uma opinião pessoal. Eu acho muito positivo. Acho que é aproveitar uma mais-valia do professor. Nós vamos olhar tanto para os alunos como para os professores também. E assim, se há uma mais-valia, acho que faz todo o sentido. Faz também todo o sentido, por exemplo, assim como no atletismo há especialidades de saltos, corridas e de lançamentos, sim, o técnico de lançamentos pode vir ajudar o técnico de saltos num treino de saltos. Eu acho que isso na educação física também pode ser otimizado.
Ou seja, haver ali mais um bocadinho conceito de grupo. Claro que há escolas que trabalham melhor e outras menos bem, mas principalmente nas que trabalham menos bem, pode, pode e deve ser melhorada esta noção de eu tenho uma colega que é muito forte nas danças. Eu não digo para ela vir dar a minha aula, mas se calhar está a perder meia hora comigo a explicar-me como é que se faz, ou estratégias para na dança ter melhor aproveitamento do tempo, aproveitamento das capacidades dos alunos, o que é que seja, é algo que também pode ser otimizado. Portanto, este trabalho colegial, o trabalho de equipa, pode ser otimizado nos grupos de educação física, pelo menos do pouco que eu sei muito pouco. Ainda por mais a minha experiência prática não é muito. Mas pronto, é uma noção que tenho. É bem interessante, isso que estás a dizer é interessante, por acaso. Não tinha passado pela cabeça essa possibilidade, mas parece-me que pode ajudar ao enriquecimento das próprias aulas. Uhum. E diz-me lá então outra coisa em relação ao tema, mas eu gostava que falasse um bocadinho sobre isso, eu acho que é um tema que é muito falado, que é o tempo que dá para as aulas de educação física durante a semana. Exato. É assim, eu sou muito suspeito e eu tento não ser muito tendencial. Se acho que é suficiente, acho que não. Pá, para quão vasto é o programa e para quão vasto são as aprendizagens não é suficiente. Mas as pessoas dos outros grupos disciplinares dizem todos o mesmo. Que nunca é tempo suficiente. Ok, os alunos não devem passar muito mais tempo na escola do que o que passam atualmente. Onde é que entra aqui uma boa janela de oportunidade? No desporto escolar. Acho que o desporto escolar, mantendo a carga horária como está, acho que o desporto escolar pode então acrescentar os minutos de atividade física que faltam para chegarmos então aos 60 minutos de atividade física diária, para quem tem menos de 17 anos, que são as recomendações da Organização Mundial de Saúde. Mas parece-me que é por aí. Isto porque é muito difícil em termos de legitimização da disciplina. Aliás, a educação física há 5 anos atrás não contava para a média. Portanto, a disciplina tem passado assim por lutas um bocadinho estranhas. Matemática ou filosofia não se anda aqui a perguntar porque é que conta para a média ou não conta. A educação física pergunta-se. Felizmente acho que já ultrapassámos essa fase e que seja de vez. Mas a verdade é que desconfiam muitas vezes desta disciplina. E repare-se que não é das disciplinas mais fáceis. É rara a aula de educação física que não está a ser vista por vários professores ao mesmo tempo, ou por funcionários. As outras salas estão fechadas. Desconfiamos daquilo que vemos e não do que não vemos. Isto faz-me alguma confusão. Normalmente desconfio do que não vejo e não do que vejo. Mas pronto, pegando novamente, é muito difícil acrescentar mais tempo aos alunos. Isto porquê? Porque eu considero também que a matemática é importante, que o português é, as ciências, tudo um pouco. Portanto, se devia haver mais educação física, talvez. Claro que digo que sim. Se é possível, talvez. Ou seja, o que eu penso é, eu sinto que os alunos já estão muito tempo na escola. Eles também me dizem isso. Portanto, o que é que nós poderíamos fazer? Retirar carga horária de outras disciplinas? Não sei se isso é possível. Não sei o suficiente das outras disciplinas para saber se é possível. Portanto, acho que a solução pode passar pelo desporto escolar. Isto porque o desporto escolar não se diz só aquilo que é tipo os clubes. Portanto, haver atividade interna. Definir um dia na escola, à sexta-feira há torneios. E os alunos não têm de ir sempre, mas vão de vez em quando. Ou, por exemplo, nos intervalos, ter ali algum tipo de iniciativa. Não sei se com os professores de educação física. É algo que está por explorar. É algo que vai ser explorado nos próximos anos, de certeza. Porque também estou num projeto de investigação que tem falado muito nessa parte de pausas ativas, de intervalos ativos, pausas dentro da aula, intervalos ativos. E esta parte da atividade interna do desporto escolar, que é a atividade dentro da escola, acho que pode ser otimizada. Agora, o novo programa do desporto escolar, que saiu agora no início de setembro, já fala um bocadinho nisso e eu acredito que os próximos passos sejam tudo nesse sentido. Sim, e já que estás a falar então aqui do desporto escolar, se calhar também podíamos ir a esta parte, falando da importância da educação física também, qual é que é a importância do desporto escolar? Falar de algo que também é que existe, não, e é uma alternativa para acrescentar tempo, mas qual é que é a importância do desporto escolar? Assim, eu acho o desporto escolar muito, muito, muito importante. Eu, se por acaso, sou um defensor acérrimo do desporto escolar. Assim, reparemos, cá em Lisboa nós temos muitas oportunidades de prática. Mas que se formos, por exemplo, ao Alentejo,
Às vezes eu tenho um amigo do Alentejo com quem estive agora nas férias. E eu disse, então, e que modalidade é que tu fazias? Eu, olha, pá, sabes que aqui na minha zona, no raio 30 km, ou se joga handball ou futebol. Só há um clube de handball e um clube de futebol. Portanto, o desporto escolar pode ter aqui um papel muito forte naquilo que é a expansão do desportivismo em Portugal, principalmente a experimentação de modalidades numa perspectiva de rendimento, que não é possível eles experimentarem, que se calhar a partir das escolas, no desporto escolar, seria possível ter um grupo de equipa de basquetebol, por exemplo, e o aluno ter a oportunidade de fazer basquetebol e não apenas o futebol e handball cá lá no clube. Portanto, nesse sentido, pá, um primeiro ponto do desporto escolar é esta oportunidade. Segundo, esta oportunidade também de experimentar a competição sem termos de estar num contexto de clube, que muitas vezes também é pago, e o desporto escolar é gratuito. Portanto, é assim uma grande vantagem. É esta Claro. de termos o desporto escolar gratuito, os alunos podem experimentar, principalmente em Portugal há famílias com mesmo muitas carências. Nós somos um país rico. Portanto, é mesmo, no meu ponto de vista, em Portugal, também tem um grande potencial nesse sentido. Mas, portanto, a parte do desportivismo, da parte de experimentação, da competição, o desportivismo de aumentar a prática desportiva e depois também esta parte da atividade interna é bom, portanto, uma forma. Isto porque o desporto escolar tem estas duas vertentes, uma vertente mais de clubes, de treinos regulares, de competição, e uma vertente mais interna de atividades, torneios que se fazem na escola, etc. Depois, uma forma de aumentar o tempo de atividade física de forma facultativa, portanto, os alunos não são obrigados a ir, há alguns que podem ir à música e outros que vão ao desporto escolar. Portanto, aumentar esta oferta, que é variada, também acho que é bom, portanto, fazer torneios da escola. Sim, repare-se, eu pelo menos a falar com os meus colegas, nós não nos lembramos de todas as aulas de matemática, mas lembramos de quase todos os torneios que houve, de basquetebol, do futebol, do torneio de tribola, que era voleibol, basquetebol e futebol. Portanto, esse tipo de memórias marcam e ficam. Portanto, se calhar podemos fazer mais. Marca muitas vezes e normalmente positivamente. Portanto, acho que nesse sentido o desporto escolar também é importante. Sim, é verdade. Olha, devo dizer que eu lembro-me de uma aula de matemática, uma coisa muito má, que foi um professor a encostar a cabeça de um amigo meu ao quadro, e é a aula que eu me recordo para sempre na minha vida. Mas dito o que acabaste de dizer agora, realmente eu posso dizer, por exemplo, os interturmas e talvez em alguns interescolas tive a oportunidade nacional no basquete, quando tive a oportunidade, tive a oportunidade de participar, são coisas que ficam até hoje na minha memória, as matemáticas que eu fiz pelo depois escolar e tudo mais, são coisas que eu não esqueço. Eu nem esqueço quem é que estava ao meu lado, o que é que aconteceu antes, depois, incrível que eu não esqueço. É verdade. Agora as aulas de matemática são mesmo incríveis. Pá, peço desculpa à Coisa, matemática, não foi por ser matemática, foi um exemplo. estou a dizer matemática também aqui um pouco. Mas disseste uma coisa interessante, que é isto de nos aumentar o leque de desportos que se calhar em certas zonas é possível oferecer. Eu posso, eu, zona onde seja, posso dizer que o desporto escolar teve efetivamente impacto na minha vida, na prática de atividade física, só muito mais tarde é que depois estive num clube. Por isso eu subscrevo completamente ao que disse. Agora faço uma pergunta também similar àquilo que fiz na parte de educação física, que é as unidades que já existem hoje em dia no desporto escolar, ou seja, o que é permitido às pessoas que estão no desporto escolar fazer é suficiente para aquilo que o desporto escolar se propõe a fazer? Como assim? Em termos de carga letiva? Em termos, digo isto até num sentido de, imagina, nós queremos muitas pessoas a praticar, eventualmente, queremos que eles experimentem a competição, queremos que eles eventualmente venham a poder integrar o clube, até de sucesso se forem todos deles, não é? Mas, então, é oferecido, obviamente, através do governo, ou mesmo através do governo nacional, mesmo local, há
oferta a nível de instalações e essas coisas que permitam que isto aconteça, ou fica mais no papel que era isto que era suposto acontecer, mas depois é difícil de concretizar. Assim, essa pergunta acho que também varia muito. Acho que isto somos muitas escolas, muitos locais, varia muito, mas o que eu sinto é, em termos de carga de treinos, está mais ou menos ajustado. Nós também não podemos ter muito mais, não somos um país rico. O que eu penso é, será que se já agora o gasóleo está a 1,55, então se tivéssemos de dar mais horas às pessoas do desporto escolar, isto é dinheiro do Estado, portanto ficava aqui a 1,70. Calma, calma, percebes? Portanto, nesse sentido, em termos de carga, não pode ser muito mais. E o que há, se for bem otimizada, serve. Portanto, repara, não sei como é que funciona, por exemplo, no teu clube, mas um desporto escolar, um grupo de equipa nível 2, que é assim um grupo médio, já nem digo dos melhores, tem 3 horas para treinos. 3 horas, pode ser 1h30 mais 1h30. 1h30 mais 1h30, se o professor até conseguir dividir aquilo em hora, mais hora, quase consegue 3 treinos por semana. Há clubes que só dão 2. Portanto, nesse sentido, acho que em termos de carga horária, sim. O que é que se passa? Eu acho que não é tanto no tempo, em termos de quantidade, mas na qualidade do tempo. Quando é que são os treinos normalmente? Horas de almoço, fins do dia em que os alunos acabam lá à 1 da tarde e depois têm desporto escolar às 5. Muitas vezes por falta de instalações, porque depois das 3 às 5 está a haver aulas de educação física e não há espaços. Ok, é verdade. Mas o que se passa é que há aqui uma desarmonia entre aquilo que é o horário dos alunos e aquilo que é a oferta do desporto escolar muitas vezes. E o que eu sinto, eu vou-te dar um exemplo. Eu, ano passado, estive ali a estagiar na escola Filipe de Lencastre e tive um grupo de equipa de handball sub-11. Começámos com 0 e acabámos com 20, ou quase 20, portanto foi ótimo. Foi excelente, houve um crescimento ótimo, principalmente no ano de pandemia e num desporto como o handball que tem à partida contacto, que não pode ter. Mas o que é que se passou? É que, primeiro, porque é que começámos com 0? Divulgação é difícil. Tem de passar muito por aquilo que é o grupo de educação física. Mas até aí tudo bem, as pessoas nesse sentido acho que até trabalham bem. O que é que se passa? É que os treinos eram a hora de almoço. Todos os meus alunos, salvo raras exceções que iam a casa e chegavam atrasados ao treino, nesse dia almoçavam maçãs para vir treinar. Claro que isto pode acontecer, claro que pode, é assim, excepcionalmente aqui e ali devia poder acontecer. A questão é que isto é realidade em 80% das escolas. É treinos nas horas de almoço, porque é quando depois não está livre, ou então depois ao fim do dia. E eu até tinha sorte de ser a hora de almoço, é que eles até estão na escola. Mas repara, eu tinha colegas que tinham treinos ao fim do dia. É difícil. Um aluno que tenha, por exemplo, no horário da tarde consegue treinar ao fim do dia. Mas que já não consegue a hora de almoço. E às vezes há um treino ao fim do dia e uma hora de almoço, para poder conciliar também com o horário do professor. Então, é uma otimização que poderia ser uma otimização que podia ser otimizada, ou seja, que está por explorar, passa a redundância, e que acho que há uma grande margem de melhoria aí. Agora, o que é que se passa? É que os diretores e os grupos de educação física não conseguem fazer muito melhor por falta de espaços, de instalações. Como é que podemos contornar isso? Não sei. Sem dinheiro, não sei. Pensar sem dinheiro é muito difícil. É Senão eu verdade. dizia, vamos fazer mais instalações, vamos criar acordos locais, tipo, com o pavilhão da junta ou com o pavilhão disto e daquilo. Isso tenta-se fazer. Podia ser otimizado? Muito possivelmente sim. Mas pronto, a grande dificuldade lá está, é ser na qualidade dos horários e não tanto na carga, percebes? É o que eu sinto, pelo menos. Sim, sim. Isto eu acho que uma excelente solução era prepararmos agora, até daqui a 4, vai ser 3 anos, prepararmos um conjunto aí de propostas para construção de instalações e tudo mais. Quando forem os Jogos Olímpicos e o pessoal começar a falar de desporto escolar, apresentar. Exato, exato. É que eu só era que se lembrava. É verdade, é verdade. Eu sinto que o pessoal lembra-se sempre nestas alturas. Mas também dando um bocadinho a minha opinião, eu tenho a sensação, não estando nada envolvido, portanto, é a sensação que eu tive enquanto aluno, a sensação que eu tenho daquilo que observo, é que o desporto escolar é um excelente projeto, um grande projeto, mas que ainda não está concretizado. E há muito tempo mesmo, né? Quer dizer, para mim,
desporto escolar já eram estes os problemas que haviam. Hoje em dia dá-me a sensação que ainda são os problemas que existem a nível de mesmo destas instalações, e eu também sentia, não sei se ainda é esta realidade, que também não há, tem que vir muito da vontade do professor querer fazer desporto escolar porque é uma coisa que gosta, porque não há necessariamente o benefício muito mais acrescido por ensinar desporto escolar, e se calhar correr atrás, publicitar, dar-me depois a opinião sobre isto. Parece-me que não há esta coisa de não, eu vou fazer isto porque realmente há benefícios até a nível da minha carreira, eu vou publicitar, correr atrás, procurar para fazer melhor. Eu acho que tocaste no ponto-chave. E o que se passa muito em educação física, daquilo que eu sinto, é que ainda temos um sistema um bocadinho obsoleto, no sentido em que as avaliações dos professores são pouco exatas, diria. São, assim, repara, um professor é avaliado tipo, em 2 aulas que leciona num ano inteiro. Pá, isso não é nada. Está bem que voltamos à mesma história. Não há dinheirinho, não há dinheiro para colocar as pessoas a ir às outras escolas a avaliar os colegas ou avaliar internamente, porque isso teria de ser sempre algo pago. Pá, eu percebo completamente. Mas o que se passa é que nós ainda estamos aqui embebidos um bocadinho no sistema militar, que é quem tem mais anos de serviço vai subindo. Vai subindo. Pá, e valoriza-se pouco o mérito. É o que eu sinto. Valoriza-se muito pouco o mérito, principalmente em termos monetários, económicos, estatutários. Tudo bem que se dá um aperto de mão e diz muito bem, obrigado, estás de parabéns, mas isto é muito mais um orgulho pessoal do que propriamente um pagamento devido, que, na minha perspectiva, também tem de passar pela parte económica que não passa e devia passar. Portanto, em termos de avaliação dos professores, aí eu digo, há um grande caminho a fazer. Não só em termos de ter mais tempo de avaliação, como melhorar a própria avaliação, para criar então aqui os tais rankings devidos. Porque o que eu sinto, e principalmente numa escola onde eu tive, há lá um professor 5 estrelas de badminton, que tem um grupo de equipa de nível 3, ou seja, ele tem 5 horas semanais para treinos, e esse professor, ou seja, um grupo de equipa de nível 3, aqui lá 1, 2, 3, já falámos no 2 e no 1, agora vamos ao 3. Isto do 3 é um grupo de equipa que se equipara a um sistema federado. Portanto, ele pode jogar até no federado, dando sempre primazia à escola, pode jogar no federado. Sim, esse professor quase não tem fins de semana. É recompensado devidamente por isso? Não. É por orgulho pessoal, por gostar de... E mais do que por outra coisa. E isso eu não concordo muito. Acho que ainda estamos embebidos um bocado nesse espírito de os mais velhos não ganham demais, e eu acho que o mérito, o esforço não se vê pela idade, mas sim pelo trabalho e pelos resultados. E acho que, por exemplo, devia ser muito mais valorizado, se calhar, 1 hora de um grupo de equipa nível 3, do que se calhar 1 hora do grupo de equipa nível 2, que a atividade competitiva, se calhar, tem menos impacto naquela escola. Digo eu, percebes? Mas acho que, na minha perspectiva, o que está pior em educação física neste momento, se calhar é isso. Principalmente neste início de carreira, que ainda estou a abrir os olhos e perceber, ok, isto é o que eu vou fazer daqui a quantos anos, durante não sei quantos anos. O que está-me a magoar mais, o que me deixa aqui alguma mágoa e alguma desvontade de querer isto, é um bocado essa. E o que se passa na realidade depois é isso que estamos a dizer, que é, há pessoas que se interessam por causa desse tal orgulho pessoal, há outros que quer isto corra bem, quer corra mal, vai dar mais ou menos ao mesmo. Não em termos de resultados para os alunos, mas em resultados para mim. E depois desleixam-se. E depois o que é que acontece? As pessoas mais competentes, olha, tu és muito bom, fica tu com isso, só favor, que eu não consigo. Percebes? Depois ainda lhes cai tudo mais, para cima dos ombros. Então o pessoal, não, olha, não consigo, olha, faz tu. E acho que este espírito tem de ser mesmo melhorado. Acho que é assim das piores coisas. Sim. E agora, pegando nisso, estavas a dizer de estares em início de carreira, também me interessa saber qual é que é a tua percepção sobre a profissão, ou seja, neste caso, já tocaste na algumas coisas, se calhar é um pouco desenvolver, mas da dificuldade de entrar na profissão, da progressão na profissão, a valorização.
de que forma tu estás a ver a tua vida nesse sentido e se não te faz equacionar outras opções por causa disso. Uhum. Assim, dentro da nossa área, esta acaba por ser uma das profissões que tem um futuro mais assegurado. Não um futuro tão risonho assim, mas é o que tem um futuro mais assegurado. Porque, parecendo que não, somos empregadores do Estado, o Estado não pode falir de maneira nenhuma, senão estamos todos muito mal. Por isso acabamos por ter alguma estabilidade. Agora, para quem está no início de carreira, para quem é jovem, para quem quer trabalhar e perceber que com mais eu trabalhar, mais eu vou subir na minha empresa, que é a escola, vá, não sinto muito isso e isso desanima um pouco. E eu percebo que quem venha muitas vezes para esta profissão, primeiro, tem de gostar muito disto, senão não se vai meter isto. Segundo, para além de ter de gostar muito disto, tem de ser uma pessoa que gosta de ter algum conforto. Porque para quem não vê isso como algo muito importante numa profissão, acaba por estar a perder uma das maiores qualidades da mesma. Mas parece-me que muitos dos colegas que estão a entrar agora em educação física, que pelos vistos são cada vez mais, acho que estão a ir um bocadinho ao encontro disso. Portanto, ter algum conforto. Parecendo que não, é motivante. Cada ano é um ano diferente, porque o programa até é relativamente vasto, permite ir buscar outras coisas, as turmas vão sendo diferentes, as escolas podem ou não ser diferentes, portanto até tens aqui alguma liberdade criativa. Tu é que planeias as tuas próprias aulas, portanto, essa parte é toda ela muito gira. E parecendo que não, isto dizem colegas, não eu, ia bem, estive com esse miúdo há 5 anos atrás, olha, ele estava assim e agora está lá em cima. Pronto, e isto é muito giro. Agora, desenvolvendo um bocadinho, acaba por ir um bocadinho ao encontro daquilo que já disse há bocado, não é? Portanto, acho que esta parte da avaliação e da subida na carreira está mal, está do avesso. Está do avesso. Portanto, não há subidas, e só por si é péssimo, mas que houvesse casos excepcionais para quem tem mérito. Não, se calhar é para quem está há mais tempo à espera. Percebes? E isso não é muito bom. Não é muito bom. Sim, verdade. Sabes que isto que acabaste de descrever, se calhar com a educação física ainda é mais. Eu comecei a fazer colónias de férias assim, no início do curso e agora, passado 5 anos, há miúdos que na altura tinham ali os seus 12 anos e agora com 17. Encontrá-los é uma coisa incrível. Então, passar de uma voz bem fininha a estarem a falar comigo com uma voz mega grossa, mais que eu e uau. É muito engraçado. Estas coisas fazem-me até gostar mais do que faço por saber que tive a oportunidade de ter algum momento de intervenção na vida desses jovens. É assim, posso não ter tido impacto, mas é aquela coisa de às vezes fiz uma amizade, porque sei que eles chegam ao pé de mim, me cumprimentam, riem-se, e esta parte já, para mim já é o maior prémio que posso receber. Eu digo-te, olha, do ano passado que estive em estágio no Filipa, eu digo, se calhar um dos dias mais felizes meus do ano passado é de um aluno que acho que até está a ver este direto, não tenho certeza se ainda está, mas sei que já esteve, em que ele nunca tinha feito salto em altura, tinha até algum receio, nunca tinha experienciado isso no 10º ano já. E consegue fazer um salto em altura com técnica de tesoura de 1,20 m. Uau, percebes? O que eu celebrei. Sabe quando estamos no estádio e a nossa equipa preferida faz aquele gol aos 90 minutos? Foi parecido. Foi parecido. E parecendo que não, o que se passa é muito isto. Claro que é excelente e é um reconhecimento brutal. Mas o problema é a parte boa. O problema é o reconhecimento vem da parte dos alunos. A parte boa, o reconhecimento vem da parte dos alunos. Portanto, bom no sentido em que tu vês mesmo jovens, 12, 13, 14, 15, 16, a fazer coisas que antes não conseguiam e a valorizarem porque foste tu a chave para eles abrirem aquela porta. E ao mesmo tempo, parte má, porque, voltando ao assunto da bocado, não estamos a ser reconhecidos devidamente, as carreiras estão todas muito por igual e acho que devia de haver mais recompensas a quem trabalha bem, mais atribuição de mérito e de valor do que está a ser feito. Mas por acaso agora,
dentro do que acabaste de dizer, acabaste por tocar num ponto que estávamos a passar e eu deixei, ok? Mas se calhar agora podemos abordá-lo, que é esta parte do reconhecimento, porque é isto que coloca aqui um problema, se o reconhecimento vem dos alunos, essas pessoas vão crescer, vão ser adultos, estar a trabalhar, ter filhos na escola, a ter também educação física, se esse é o ciclo, não é? Porque a falta de reconhecimento pode-se atribuir aos professores de educação física? Também pode, também pode. Assim, eu creio que isto tem vindo a melhorar muito, mesmo muito. Mas parecendo que não, ainda há pessoas com uma perspectiva muito pedagogista da educação física. O que é isto de pedagogista? Isto foi só para usar o termo cientificamente mais usado, mas passando a dizer, é a parte mais recreacional da disciplina, que é, malta, hoje é dia de futebol, tomem a bola. Percebes? Depois o que é que se passa? O Joãozinho joga no clube, finta todos em marca gol e o resto do pessoal, olha, muita ficha, o João joga muito bem. Ou seja, claramente que houve fraca educação. Parece-me que há aqui muita coisa a otimizar na disciplina por parte de alguns professores. Agora, o que é que eu sinto? Há boas energias. Eu tive agora na minha turma de mestrado, eu digo que qualidade. Qualidade, assim, tive poucas experiências, infelizmente não pude ir à escola deles. Mas eu tinha pessoal mesmo muito forte, eu tenho a certeza que as pessoas que vão para a prática vão ser também muito fortes. Assim, se calhar o que é que está mal? Se calhar é preciso ir varrendo um bocadinho a casa, se calhar as pessoas começam a ficar também muito cansadas, porque imagino 40 anos de ensino, isto não é uma profissão fácil, também isso que se diga, sim, estar em contacto com 30 alunos, outra vez, outros 30 alunos que vêm com picos de energia de miúdos de 11 e 12 anos no quinto e sexto ano, vêm uma bola e começam aos saltos e a dar voltas sobre si. Não é fácil, não é fácil, porque e há escolas aí que então são mesmo muito difíceis, porque para além disso ainda temos de dar alguma educação aos alunos que eles não estão a trazer de casa e que se calhar deviam. E somar isto tudo, mais o aluno que tem algum tipo de deficiência, que também acontece, e integrar tudo isto, é um bolo com muitas camadas. Fazer um bolo com muitas camadas, é difícil, dá imenso trabalho. O que se passa é que depois as pessoas chegam a uma certa idade, também não são reconhecidos como tal, e o que se passa é que começa a entrar num desleixo e cansaço acumulado que deixa de haver tanta qualidade. Mas eu tenho esperança nas novas gerações, honestamente. Pelo menos aquilo que tenho visto da nossa formação ali na casa, ali na Faculdade de Sociedade Humana, todos os alunos que saem, de um modo geral, têm tudo muita qualidade. Não percebo como é que as aulas de educação física podem não correr bem. A única alternativa será um bocado essa, que é não vão ser reconhecidos, e quando nós estamos a trabalhar muito, muito, muito numa coisa e não somos alimentados psicologicamente, portanto não vem um mérito, não vem uma motivação, não vem uma motivação económica, não vem nada, eu acredito depois, tantos esforços, se calhar começam a ser um bocadinho menos e depois um bocadinho menos e temos assim um pico e começamos a descer e pronto. Acho que foi um bocado isso. Percebes o que eu estou a dizer? Eu também não sei se posso ser muito mais difícil do que isto. Sim, perfeitamente. E subscrevo a maior parte das coisas que estás a dizer, sem querer também entrar aqui muito na história da nossa profissão, mas só sublinhar que acho que a profissão de professor de educação física também é uma área que faz parte do ensino superior, tem o rigor do ensino superior há um bocadinho menos tempo que outras mais valorizadas. E também há de haver sempre, independentemente, aquela percepção, quer dizer, mandar fazer uns saltos e é muito mais fácil do que ensinar uma equação, não é? Ou ensinar a interpretar é culpa direta do professor de educação física, mas eu sinto, e como tu, que as pessoas que estão a sair agora necessitam de uma formação com muito mais qualidade, até porque, e ligando ao tema a seguir, a representação que existe ao professor de educação física, as associações que existem a nível local, nacional, têm feito um trabalho nesse sentido. De levar muito mais além
a profissão do professor de educação física? Acho que é isso mesmo, acho que é isso mesmo, Alberto. Acho que não, vejo isto com bons olhos. Também sou do Sporting, sou esperançoso. Estou habituado a acreditar que vai ser sempre para o ano, sabes? O ano Sim, passado foi, felizmente. Esperemos que este ano também, não sei. Mas acredito mesmo que as próximas gerações já vêm melhor preparadas também do que se calhar há outros tempos. E se calhar mais adaptadas àquilo que foi uma renovação da era, porque tentámos agora também numa era digital, que veio mudar isto também muito. Nós, parecendo que não, as crianças estão a brincar muito menos, estão com muito menos skills, habilidades, e a educação física, cada vez mais, eu acredito que vai ser valorizada também por isso. Porque o tempo sedentário dos miúdos é cada vez maior. E sentados e, pá, ele está a fazer birra, o que é que vamos fazer? Toma um iPad, vê. E não chateias os pais. E enquanto que antes, se calhar, vai para a rua brincar e saltar, a ver se te cansas. Percebes? Portanto, nesse sentido, eu acho que vai cada ter vez mais. de acalmar também. Não, nesse sentido, nesse sentido, eu acho que cada vez mais a educação física vai ter um papel mais reconhecido não é no cotidiano, é pelas pessoas, na sociedade. É isso. Olha, Tiago, antes de eu passar à última pergunta, eu devo dizer que acho que és o primeiro convidado que aqui é só elogios. És um ídolo, lindo. Tens Não, uma... não penso, pessoal. Então, mas como eu disse, eu queria falar agora um bocadinho desta parte da representação, também para ver qual é que é a tua sensação sobre isto, porque é uma das preocupações que eu tenho, é a vista das associações profissionais e aquilo que elas estão a fazer, como nós jovens nos estamos a interagir com essas associações, e eu queria saber qual é que é a tua percepção do trabalho que é feito pelos profissionais que representam professores de educação física, e há algo a melhorar ou a avançar. Uhum. Assim, as nossas associações têm tido muito trabalho naquilo que é a legitimização da disciplina. A legitimização é basicamente dizer porque é que devemos ter educação física, porque é que devemos ter 3 temas ou 4 letivos e não são 1 ou 2. Portanto, nesse sentido, ou seja, junto do Estado e daquilo que é a defesa da disciplina, tanto a SPEF como o CNAPEF, ou seja, a Sociedade Portuguesa de Educação Física, e o CNAPEF, Conselho Nacional da Associação de Professores de Educação Física, se não estou em erro, têm feito um bom trabalho. A nível do recrutamento, acho que pode melhorar. Acho que pode melhorar. Eu não quero mentir, mas eu acho que em 50 alunos da nossa turma de mestrado, eu e mais 2 ou 3 somos associados de uma dessas associações, de uma ou de outra. Acho que não está correto. Acho que devíamos, se calhar, ser mais de 50%, para não dizer 100%. Portanto, acho que ao nível da divulgação podem ser melhores. E se alguém estiver a ouvir dessa área, o meu conselho é para isso do recrutamento. Quanto mais somos, maior é a nossa força. Acredito muito nisso. Depois, ao nível da SPEF, está mais ligado à faculdade e tem um interesse mais científico, e o CNAPEF é que tem um interesse mais prático, propriamente dito. A CNAPEF em Lisboa só criou-se, a APEF de Lisboa, neste caso a Associação Portuguesa de Educação Física, a associação aqui de Lisboa, só que foi criada este ano, ou o ano passado. Acho que foi o ano passado, ou há 2 anos até, se calhar. Já nem dei pelo tempo passar. Mas isto Pois é estranho, não é? foi passado, mas agora eu pensei, mas isto com o Covid há Com o 2 anos. Covid, exato. Isto com o Covid, uma pessoa perdeu um bocado essa noção de antes. Mas a APF de Lisboa só foi criada agora há 2, 3 anos. Como é que isto é possível? Nós em Lisboa ainda somos uns milhares, não é? Como é que é possível ainda não ver? Isto é do distrito, né? Isto não é concelho, isto é por distrito. Portanto, como é que é possível Lisboa não ter associação? Acho que devia, se calhar, haver mais movimento associativo, porque agora viu-se muito no Covid que as pessoas aderem, principalmente quando precisam. E quando é que precisam? Quando houve uma realidade completamente diferente. Quando tivemos a dar aulas de educação física pelo computador, que ainda é mais estranho do que dar aulas de português ou matemática, porque a questão do movimento, do contacto com os outros, deixou de poder haver isso tudo, não é? Portanto, houve pessoas que se dirigiram à parte teórica, na minha perspectiva erradamente,
E houve outros professores que tentaram aventurar-se na parte prática, e isto foi difícil. Se não fosse essa questão da partilha de experiências, pá, ajudou muito. Ajudou-me a mim, por exemplo. Tanto me ajudou a mim como a colegas meus que eu sei. Portanto, nesse sentido, acho que as associações trabalham bem. Acho que a nível do recrutamento podiam melhorar imenso. Imenso mesmo. Sim, mas sabes que eu também vejo isso de outra forma, que é um problema português e é um problema intemporal. Eu acho que não é de agora, apesar de acho que tem havido uma melhoria, que e os jovens, nós, isso é que é a preocupação, também temos que estar à procura desta representação. Independentemente de ter, por exemplo, imaginemos que não teria sido ativada uma APF, ver estudantes interessados em que vamos nos unir e vamos criar isto, vamos estar a poder acontecer, e das associações devem sim fazer-se conhecer os trabalhos que fazem, tentar conseguir sócios, mas também é a responsabilidade, eu atribuo um bocado mais, das pessoas que podem ser sócios dessas associações de irem à procura de ver onde é que são representados. Já há pessoas a representarem que se não há, temos que criar, não podemos deixar de ser representados. Ter uma voz que fale por muitos, para assim conseguirmos chegar àquilo que Yeah. Eu acho isso muito, muito, muito importante. Por exemplo, agora na parte do exercício e saúde, nós sabemos os dois que anda-se a formar essa voz. Por exemplo, a educação física já acho que pode haver, pelo menos daquilo que eu senti na minha faculdade, e não sei a realidade das outras, mais incentivo é nestas idades. De estudante, em que, por exemplo, se está muito por dentro daquilo que é os assuntos e o que está em voga na parte da ciência, claro que devemos continuar sempre ao resto da vida, mas sabemos que nesta fase é quando nós estamos mais. Portanto, se calhar nesta fase, e que até temos outro tipo de energia e outro tipo de vontade e de iniciativa, acho que devíamos ser mais sensibilizados para isso, ter incentivos para isso. Por exemplo, na minha perspectiva, os estudantes desse tipo de associações, principalmente associações grandes, não pagavam. Entravam, na minha perspectiva, se fosse eu a gerir, não pagavam até concluírem os estudos. Enquanto comprovassem que estão a estudar, não pagavam. Isso seria uma forma de se envolverem nos assuntos, de estarem a par, e depois, ao fim de 3, 4, 5 anos, de perceberem, ok, eu gosto disto, isto faz sentido, isto tem os meus interesses, isto ajudou-me quando eu precisei aqui e lá, eu vou ter que continuar nisto. Ou seja, dar esse valor às pessoas, para elas perceberem, ok, eu preciso disto. Como por exemplo na parte do personal training, às vezes fazemos aquela questão de vou dar o primeiro treino gratuito, conhecer a pessoa, e depois então, ok, depois de perceberes esta sensação, e se gostas e se não gostas, se é verdadeiramente importante para ti, vamos lá agora perceber, queres isto ou não queres isto? E podes não querer. Pronto, e aqui na parte das associações acho que também é um bocadinho por aí, ou às vezes mesmo na parte do treino também fazemos isso, de olha, primeiro treino gratuito, vem experimentar o atletismo, se gostares ficas, se não gostares, tudo bem. E acho que nas associações podíamos partir um bocadinho para essa parte. Às vezes têm assim umas ideias um bocado estranhas, para não levem a mal, se calhar não faz sentido nenhum. Há pessoas em casa a fazer, não faz sentido. Mas pronto, é o que eu acho, é o que eu acho. Acho que é verdade, é verdade. Eu às vezes, quando estão a falar e eu estou a pensar, uau, eu ainda não tinha pensado nisso, começo a divagar um bocadinho a pensar, mas realmente, porquê que isso já não está a acontecer? É verdade, eu vou pensar agora. E é uma boa proposta, é verdade, sim. É verdade. Quando criares uma associação, Alberto, já sabes. Quando criares a tua organização, dos preparadores físicos. Olha, e agora é assim, já fizemos aqui uma horinha disto, e eu queria, se tivesse à vontade para continuarmos aqui a falar, queria passar para uma parte agora mais do ensino da educação física. Primeira coisa que eu por acaso gostava de perguntar, não só a resposta que nos levam a dar no curso, mas saber mesmo qual é que é a tua opinião sobre isto para ti enquanto professor ou pessoa que se está a formar como professor de educação física, em que consideras que a educação física deve estar centrada? Se é mais conseguirmos
que os estudantes tenham uma boa experiência, né? Possam ter uma boa experiência enquanto lá estiverem, façam jogos que mais gostarem, para, e façam as atividades que mais se sentirem à vontade para que levem uma boa experiência. Vês isto mais na questão como muitos veem agora da parte da condição física. O que é que achas que aqui é o essencial? Isso é. Eu tenho uma noção disso, portanto, já existe mais ou menos identificado que tipo de perspectivas é que há normalmente. Como em tudo, eu tento ser sempre uma pessoa equilibrada, tento. Não, estou a brincar. E de um modo geral sou. E nisto não foge à regra. Portanto, sim, por um lado, os alunos devem gostar. Por outro, nós temos de lhes ensinar coisas e não pode ser só o que gostam, porque nós estivermos sempre ali naquela nossa zona de conforto, não vamos aprender outras coisas, não vamos à descoberta, também não vamos sair muito dali. Portanto, nesse sentido, fazer o que gostam, sim, vamos ter isso em consideração, no entanto, existe um programa que é para cumprir. Isto de tomem uma bola porque adoram futebol, acho que pode acontecer se calhar numa aula por mês, isto é muito, numa aula por período, se calhar, percebes? E depois ok, isto existe um currículo, vamos cumprir com isto, tentando adaptar às vossas preferências. Portanto, dentro dos desportos raquete, se preferirem se calhar o badminton e houver condições para isso, não gostarem tanto do ténis de mesa e já tiverem experimentado, porque muitas vezes também não gosto porque nunca experimentei, vamos para o badminton. E isso acho que pode fazer sentido, principalmente, e o meu discurso tem vindo também sempre muito mais para esta parte, e se calhar também podíamos falar nisso a seguir, que é a parte do primeiro ciclo. Mas pronto, vamos ao ensino secundário, principalmente no ensino secundário. Depois, em termos de importância, aceitar numa parte mais direcionada para a saúde, tipo fazer treino respiratório, etc. Eu acho que não devia partir tanto por aí. Eu acho que devemos ir mais aos conteúdos. As tais ferramentazinhas que eu expliquei no início, acho que é muito importante. Saber fazer a modalidade X, a modalidade Y, a habilidade X, a habilidade Y, acho que é importante. Acho que é importante e acho que a parte biológica, e fisiológica, acho que deve vir daí. Ou seja, eu para ensinar basquetebol, eu posso fazer um exercício que envolve eles fazerem passos a correr ao longo do campo e eu faço isso durante 10 minutos. E se estiver a fazer durante 10, se calhar se for no início da aula não trabalhei muito, mas se calhar se for no final da aula já estou a trabalhar resistência. Nessa fase, daquela idade, 10, 12, por aí. E se fizer exercícios, por exemplo, num campo muito grande, e que os obriga a correr muito, em vez de ser por picos, ou então posso fazê-los também fazer por picos e estou a trabalhar mais a agilidade e a velocidade. Ou seja, trabalhar isso mais de forma indireta do que propriamente de forma direta. Vamos fazer velocidade, pessoal, partida, pico. Não quer dizer que não se possa fazer isso alternadamente, mas fazer isso de forma integrada. Eu acho que temos aqui uma pergunta, a seguir já lá vamos, Alberto. Geres tu essa parte das perguntas? Se quiseres responder aqui a pergunta que fizeram, estás à vontade. Ok, queres responder já então? Interrompemos aquela parte? Ok, então espera. É do Kiko, ainda por cima. Grande abraço, Kiko. Tiago, achas que as escolas que têm desporto escolar integrado fazem com que haja mais interesse na educação física, tal como há também os jogos matemáticos para a matemática? Sem dúvida que sim. Sem dúvida que sim, Kiko. Acho que daí a importância do desporto escolar também. Passa muito por aí. E depois a questão da teoria do comportamento social, não é? Aquilo que nós vemos nos outros, adotamos também para nós. E eu acho que com mais desporto haja e oportunidades para, reparem, Lisboa agora está cheio de ciclovias, não é do acaso, não é do acaso. E tenho a certeza que agora vai haver mais pessoas a andar de bicicleta, porque é esta questão da teoria do comportamento social. Ele está a fazer aquilo, porquê que será que ele está a fazer? Se calhar eu posso fazer também. E acho que a importância do desporto escolar também vai muito neste sentido. Portanto, eu faço educação física e eu adorei ter experimentado basquetebol nesta aula, ou voleibol, que nunca tinha feito, deixa-me lá perceber como é que é o desporto escolar. Será que tenho horários? Posso ir? Pronto. E nesse sentido acho que o desporto escolar contribui muito para isso, sem dúvida que sim. Esta questão de cultura desportiva na escola. Sim. Se tiver mais alguma questão ou se mais alguém tiver, vão colocando-se que eu vou tentando sempre responder de acordo com aquilo que acho ou penso.
Sim, sim, estejam à vontade. Eu assim aproveito já para fazer a minha outra questão, que tem a ver com o programa de educação física, o programa nacional de educação física. E é, ah, testa algumas coisas até agora que eu diria que de algumas formas vês o, o programa como limitador. De algo, ou sentes que deveria haver mais liberdade no programa, ou sentes que esta limitação acaba por ser necessária para que haja um trabalho ser cumprido no fim? Como é que tu Uhum. vês? Yeah. Assim, o programa de educação física, os programas nacionais, têm 30 anos. Portanto, vieram primeiro em 1991 e depois foram atualizados tipo, em 2001, se não estou em erro. Reparemos, pá, 91 tem 30 anos, atualizados em 2001. As atualizações não foram assim tantas, portanto, o programa tem quase 20 anos. Foi uma obra incrível. Foi. Pá. Como é que é? Aquilo foi um grupo de pessoas muito bons mesmo, os foras de série e várias pessoas fora de série a fazer aquilo. O que é que se passa atualmente? Está um bocado desajustado, como é normal. Como é normal. Portanto, isto não é uma crítica propriamente a quem fez os programas, de todo. É uma crítica a tem de haver atualização. Só para dar continuidade a algo que me estava aqui a passar pela cabeça, que os programas das várias disciplinas foram revogados, portanto já não existem agora. Houve uma nova lei que saiu este ano, que agora existem apenas aprendizagens essenciais. As aprendizagens essenciais é aquele tronco comum que nós falámos há pouco, e depois, fora isso das aprendizagens essenciais, portanto, todo o núcleo deve ser comum a todas as escolas têm autonomia para adaptar àquilo que é as possibilidades de prática em volta, as condições materiais, todas essas condicionantes, percebes? Há essa liberdade, que é top, e que eu acho que já devia ter sido feita. O que é que aconteceu na educação física? É que as aprendizagens essenciais já existiam, desde 2018, e tinham toda a sua base nos programas. Ou seja, as aprendizagens essenciais só por si não valiam muito, percebes? As aprendizagens essenciais remetiam para coisas do programa. Então, na educação física, acho que agora é mais importante do que nunca haver alguma atualização nesse sentido. O que é que se passou, na minha perspectiva? O maior atraso que os programas tiveram, portanto, porque é que não se desenvolveram mais a longo prazo, foi exatamente a questão de que há cada vez menos competência motora em idades baixas. E não há educação física no primeiro ciclo, que para mim é o próximo passo de disciplina. E em Portugal, portanto, deve haver professores qualificados para dar educação física. O que nós temos foi o que eu estava a dizer no início, que é atividades de enriquecimento curricular, que são opcionais, porque as professoras titulares de turma não se aventuram a dar educação física aos seus alunos de modo geral, e isto acaba a ficar para as AECs, mas atividades de enriquecimento curricular são opcionais, é para enriquecer o currículo, não está no currículo dos alunos. Supostamente já tiveram educação física, não tiveram. Depois, quem dá as AECs podem ser pessoas licenciadas em ciências do desporto. Não quer dizer que não tenham já algumas qualificações para fazer. No entanto, é diferente. Acho que deviam ser pessoas com mais qualificação, portanto, professores de educação física, do agrupamento, canalizar professores do terceiro ciclo, do segundo ciclo, do ensino secundário, para o primeiro ciclo, pelo menos, não digo que tivesse ser, por exemplo, nas 2 aulas da semana, mas ter uma aula com o professor e uma aula com a professora titular de turma. E criar aí algum tipo de sinergia, de modo a que a professora consiga esclarecer as suas dúvidas com o professor também ter algum tipo de iniciativa e otimizar e ao mesmo tempo tem de acontecer, percebes? Aquela questão de o pessoal vem cá, tem mesmo de acontecer e não hoje estamos aqui perdidos no estudo meio, hoje não vai dar, vimos lá fora, percebes? E o que se passa é que é nessas idades baixas, isto nós estudamos, provavelmente quem está a ver já sabe isto, mas isto depois funciona como uma pirâmide que vai afunilando, não é? Pai, quanto menor for a base, com maior for os que não conseguem entrar nesta base de pirâmide, cada vez vão ficando mais do lado de fora, que não têm competências mínimas, vão saltando da pirâmide para fora e chegamos e temos uma pirâmide, por muito que esteja assim, nunca está, percebes? Nunca é muito grande. Portanto, por mais que o ensino corra todo muito bem, que consigam aprender todos e isto siga sempre tudo muito direitinho,
a base é muito estreita. Se calhar quase que mais valia termos às vezes um bocadinho menos qualidade na educação física. Claro que isso nunca vale, não é? Mas o ideal era ter uma base grande, portanto, ter aqui uma boa base, começar com a educação física logo desde os 6 anos, desde o primeiro ano, com coisas básicas, jogos, habilidades, rodar arcos, rolar, gatinhar. Há coisas deste gatinhar, se calhar é muito básico, mas rolar, as primeiras cambalhotas, tudo isto devia ser incluído. Que se vê muitas vezes nas AECs, de atividades físicas e desportivas, mas também não se vê porque, pronto, é o que se passa. É opcional, às vezes os próprios professores não fazem isso e é muito importante. Eu acho que é mesmo muito importante. Até também, noutra perspectiva, o que é que se passou? Houve provas de aflição para o segundo ano aí em 2018, se não tenho erro. O que é que aconteceu? Nesse ano, as professoras titulares de turma foi tudo a fazer educação física. Alberto, pá, os resultados das provas foram desastrosos. Porquê? Não é num ano que se ensina o que se perdeu em dois. E numa Claro. realidade que tinha vindo a aumentar cada vez mais numa falta de experiência e de prática, de educação física, percebes? Os resultados foram todos, pá, de um modo geral, muito maus. Muito maus. Era o que se estava à espera. Espero que, com essas provas de aflição e com os resultados a ser maus ao longo do tempo, se comece então a pensar na educação física para o primeiro ciclo. Que eu acho que era mesmo importante. Acho que era mesmo importante. É nessas idades baixas e tu vês esportivo no atletismo. É aí que se começam a desenhar os primeiros talentos, a dar as primeiras noções, e não aos 11, 12, na minha perspectiva. Aí eu também quero dar um bocadinho a minha perspectiva, porque eu acho Uhum. que neste momento nós perdemos a altura, nós, neste caso a educação física, mas vai afetar outros, os treinadores, perdem neste momento o período essencial, é que é exatamente o período essencial, é mesmo aquelas idades para ensinar os movimentos fundamentais, para começar a explorar aqueles como estavas a falar, de começar já a rolar, dar as primeiras cambalhotas, e os jovens não aprendem na altura certa e mais tarde vai ser muito mais difícil. Uhum. Claro, é isso mesmo, é igual. É igualzinho. A educação física é igual. É igual. E acho que é muito por aí. Acho que é muito por aí. Acho que tem de ser o próximo passo da disciplina. Mais o até do que pensarmos em otimizar o ensino, que já falámos nisso há pouco. Uh, Depois nos ensinos básico e secundário, mais lá à frente, e secundário. Eu acho que o que se passa, mais do que, percebes, que esta questão da pirâmide, mais do que tentarmos fazer isto, é alargar a base. Uma base mais larga, que os alunos são quase todos eles muito capacitados nessas idades e temos de incentivar isso. É aproveitar esses pequenos talentos, pá, assim, vais pedir um miúdo de 6 7 anos, um aluno de 6 7 anos, para tocar com as mãos nas pontinhas dos pés, por exemplo, ao nível da flexibilidade, todos tocam. Se eles nessa idade não forem incentivados a tocar na pontinha dos pés ou a tocar com o pé no ouvido, não, na orelha, desculpa, não vai ser depois com. Se eles não o fizerem nessa idade, eles vão perder essa competência ou não a vão estimular o suficiente para continuar a gerar adaptação e o que se vai passar é que vão chegar aos 11, 12, 13 anos e já não vão conseguir fazer isso. Isto é um pequeno exemplo, claro que tocar com o pé na orelha se calhar não é o mais importante, mas são pequenos skills e pequenas habilidades que estão na base, por exemplo, de muitas modalidades desportivas. Repare-se, as campeãs da ginástica têm muitas delas uma média de idade de 20 e poucos anos. Portanto, Sim. se nós só começamos a trabalhar aos 10, temos 10 anos de trabalho. Se começarmos aos 5, temos 15 anos de trabalho. Os maiores talentos lá começam todos aos 5 anos, não é aos 10, de um modo geral. Sim, sim, é verdade. E é assim, nós no atletismo até podemos começar um pouco mais tarde, mas apanho muitas vezes talvez que por não dominarem, imagina, o grande problema é que quando nós estamos a ensinar coisas no atletismo, aquilo já tem um grau de complexidade logo à partida superior. A não ser Uhum. que nós estamos a fazer atletismo, sejam mais jogos, que às vezes fazem com jovens mais jogos, que não é o atletismo puro. Mas quando já estamos a fazer o treino de atletismo, já tem um nível de complexidade
complexidade superior. E não é possível ensinar a certos jovens a conseguirem fazer certos exercícios ao nível que é exigido. Eles, obviamente, vai aprender, vai gostar, vai praticar a modalidade, se não desanimar com a competição, fazer aquela coisa completamente toda, vai gostar da modalidade, lá está e tudo mais. Mas nesta questão de termos bons atletas de teste, eu também acho que é importante. O tema central do é a grande importância de também mais atletas de elite. E o que acontece é que o leque não é grande como poderia ser, e digo leque não para o treinador, eu penso para os próprios jovens, é eles próprios que podem decidir que querem vir a ser atletas porque não dominam certas coisas que já não vai ser possível ensinar, é um nível que permita vir a ser muito bom. É isso mesmo. E eu percebo, claro, claro, claro. Acho que tem de passar muito por aí. Educação física no primeiro ciclo. Eu sei que, pronto, de um modo geral, as associações têm-se debatido muito com esse assunto atualmente. Acho que vai ser o assunto dos próximos 2, 3, 4, 5 anos, ou mais. Esperemos que seja só 2, 3 ou 4 e depois até optem por isso. E acho que vai ser assim os próximos passos da disciplina, vai ser esses. Mais até do que haver uma grande transformação do currículo, que acho que também já não há muito por onde mexer. Claro que há adaptações a fazer, principalmente ao nível daquilo que é o nível esperado para os alunos, porque está sobrevalorizado, portanto está acima daquilo que é a realidade. Acho que o primeiro passo vai passar pelo primeiro ciclo, ou deveria passar pelo primeiro ciclo, e da valorização da disciplina, que supostamente está um encargo da professora titular turma, mas o que se verifica na prática é que não se trabalha ainda. E devia, porque é aquela idade ótima, sabes? Sim, 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 eu concordo completamente. Olha, e eu agora ia fazer esta pergunta de outra maneira, mas porque ficámos muito sério agora, vou ser um bocadinho mais provocador, que é, porquê avaliar a educação física? Visto que nós podíamos ensinar estas coisas, não é? Sem avaliar, não é? Sem dar notas, sem entrar para a média, porquê avaliar a educação física? É assim. É uma pergunta engraçada, porque é que vamos avaliar? A questão é, assim, se eu te perguntar para onde é que tu queres ir e tu não tiveres mapa, é difícil, não é? Aqui, a avaliação é o mapa. É o mapa. Tu até sabes que é chegar ao Porto. Ok, tudo bem. Podemos não avaliar. É assim, mas a probabilidade de, em vez de ir parar ao Porto, irmos parar a Avenida do Castelo, também é no Norte. Não tem nada a ver. E eu acho que a importância da avaliação vem muito nesse sentido, que é, a avaliação implica ter objetivos. Implica ter objetivos. Portanto, nós avaliamos aquilo que queremos observar. O que é que nós queremos observar? O nosso objetivo. Portanto, eu acho que a avaliação acaba por ser uma monitorização dos objetivos, às vezes a curto prazo, outras vezes a médio prazo, outras vezes a longo prazo. Portanto, isto distinguindo a avaliação da questão do dar nota. Nem vou entrar já aí. Isso nós chamamos mais classificação, então na disciplina tentamos sempre separar muitas coisas para não se misturar. Portanto, a questão da avaliação é muito esta, a questão dos objetivos. Nós temos que ter objetivos e para ter objetivos temos que ter avaliação, não é? Para perceber, ok, estamos perto, estamos longe, tu estás mais perto, tu estás mais longe. Isto para cada aluno. Eu sou um fã sérrimo de avaliação e acho que é fundamental. A questão do dar nota, é assim, eu acho que isso é tão valioso como para outras disciplinas. Portanto, acho que é uma informação que é dada aos encarregados de educação, aos próprios alunos, à escola e às outras mídias nacionais de este aluno tem competência que corresponde a este nível. Não é este aluno tem esta nota. Porque é assim, nós vamos ao supermercado e isto tem um valor, ok, tudo bem, mas as pessoas não têm isso, as pessoas não há um valor que se pague. Agora, a questão é, o nível de competência dos alunos corresponde a isto. Pá, é importante, acho que sim. É importante entrar para a média no secundário? Acho que sim. Acho que é tão importante como as outras disciplinas. Basicamente, no nosso país, nós temos esta questão das médias. Por exemplo, na Bélgica, isto não se coloca. Portanto, cada aluno vai estudar aquilo que quer sem ver esta distribuição de médias. Cá é preciso por causa das entradas na faculdade. Faz sentido?
Possivelmente sim, para filtrar um bocadinho as entradas, não é? Não quer dizer que às vezes um aluno com uma média de 16 valores não tenha mais competência para uma determinada área que um 18. E o 18 é que entrou. Ok, tudo bem, vamos esquecer essa parte. Agora, se deve entrar para a média de algumas outras disciplinas, pá, claro que sim. Eu até vou dar um exemplo, não querendo ser assim muito crítico, mas eu tenho a certeza que os jovens de 16, 17 e 18 anos vão continuar a caminhar, a correr, a saltar e a mexer-se para o resto da vida. Não tenho a certeza se vão saber responder à pergunta o que é filosofar, que é se calhar o que nós aprendemos no primeiro período do 10º ano em filosofia. Se calhar isso eles se esquecem-se. Aprender a correr e saltar, se calhar não se esquecem. Portanto, se calhar a disciplina tem aqui um papel fundamental. Como é que fala-se, por exemplo, muito nos. Primeiro, a educação física, de um modo geral, sobe a média de todos os alunos. Cerca de 20% apenas é que não sobe. Então, a realidade daquilo que foi a minha experiência, quase todos subiram. Foi raro o que teve uma nota abaixo. A educação física deve ser avaliada, não só o que o aluno consegue fazer, mas também aquilo que ele sabe. Acho que deve haver aqui uma fusão das duas coisas. Não ser só competência prática, nem só competência teórica. Sempre numa perspectiva de competência teórica ligada à prática, claro que sim. Mas, por exemplo, eu acho tão importante, não sei equiparar isto, mas pronto, acho muito importante, tanto um aluno saber fazer um lançamento de uma bola, como um aluno saber que deve beber água e hidratar-se enquanto faz exercício. E antes e depois, percebes? Por exemplo, acho que isto são coisas importantes. Portanto, acho que devemos ligar depois na avaliação da disciplina isso. Isso também. Portanto, a questão do. Por exemplo, apenas cerca de 20%, acho eu, esta porcentagem agora não te sei dar com certezas, mas eu acho que numa escola qualquer, ou em várias escolas, não te sei precisar, não interessa, fizeram uma pergunta aos alunos que é quais é que são as recomendações para a prática de exercício físico. Quanto exercício é que tu devias fazer, sabes? Pá, aí 20% é que sabia só. Está mal, não é? Portanto, nesse sentido, acho que devemos. A educação física pode ter aqui depois um papel mais importante nessa parte e acho que a parte do conhecimento teórico deve ser também avaliada e não enquanto tu disseste, pá, a avaliação acho que é muito por isto. Tendo objetivos, temos de avaliar para perceber se estamos perto, se estamos longe e acho que passa muito por aí, isto no sentido mais básico da questão, não é? Não vamos entrar depois em grandes pormenores. Não entrando em pormenores, precisamos avaliar para saber se estamos perto ou se estamos longe, se estamos a chegar ao Porto ou se até nem estamos a ir para o Porto e até estamos a ir para Porto Alegre e afinal o caminho não é nada por aqui, é mais por ali. Percebes? Sim, sim. Olha, como deste uma resposta tão interessante àquilo que eu perguntei, eu agora quero fazer outro desafio. Pode ser? Não sei que eu digo isto de forma desafiadora, mas não é a minha opinião toda, obviamente. Claro, claro. Também temos as pessoas a ver. Então se avaliamos os objetivos, que objetivo avalia o FIT de escola? O quê? Como assim? O objetivo é avaliado através do FIT de escola. O que é que fazem as baterias do FIT de escola? Ok. Baterias de teste, imagina a educação física divide-se em três áreas, esta parte dos conhecimentos, que é o saber, por exemplo, que devemos fazer, no caso de crianças e jovens, 60 minutos de atividade física diária, com uma intensidade moderada a vigorosa. Depois a parte das atividades físicas, que é basicamente as modalidades todas, e depois a parte da aptidão física, a parte da bateria dos testes de fit de escola, entra aí na parte da aptidão física. O que é que avalia a bateria dos testes? Avalia um conjunto de qualidades físicas, neste caso, de capacidades, neste nem é qualidades, de capacidades é o termo usado, umas mais relacionadas com a saúde, outras mais relacionadas com performance, diz. Portanto, a saúde é parte da aptidão aeróbia, portanto, faz o teste do vai e vem ou a milha. Na minha perspectiva, teste do vai e vem. A milha é muito difícil, depois vamos falar nisso a seguir. Depois faz também, para avaliar a força, faço o teste da força média, que é o teste abdominais, e depois o teste das flexões. E nas unidades de performance há também testes de agilidade, de velocidade. Importância é percebermos, primeiro, ter este ranking nacional de qual é que é mais ou menos a aptidão física dos alunos. Há diferenças entre escolas? Se sim, quais? Se sim, em que idades? Portanto,
O FitSchool é muito importante neste sentido, termos uma plataforma que concentre isto tudo e podemos fazer comparações de perceber, ok, ali estamos desta forma, ali estamos de outra. Portanto, isto é uma potencialidade incrível. Até se está a tentar fazer uma para a parte das atividades físicas, para a parte do. Vai haver agora há um novo projeto a ser desenvolvido para essa parte, tipo, por exemplo, tipo, como é que está o futebol aqui, como é que está o futebol no Porto. Percebes? Vai, isto tem um potencial brutal. E a importância é exatamente fazer esta avaliação. Não acho que a educação física se precise trabalhar muito, principalmente em idades mais baixas. Trabalhar a aptidão física só por si, tipo, vamos trabalhar a resistência de forma isolada. Acho que deve ser sempre trabalhada de forma integrada e é isso que os programas também sugerem. Que é, eu estou a sentir que preciso trabalhar a resistência, não estou a sentir, avalio que preciso trabalhar a resistência nesta turma, portanto, nos jogos de basquetebol, toca-te fazer com campos maiores, obrigar a correr mais, estar menos tempo parado, mais movimento, ter uma aula mais ritmada, fazer pausas para fazer corridas durante algum tempo, manter a atividade, manter ali a frequência cardíaca naquelas 140, 130, percebes? Sim. E acaba por ser um bocado por aí. Portanto, a questão do FitSchool é em que sentido? A importância da bateria de testes, de existir essa bateria de testes. Não, acabaste por tocar basicamente naquilo que eu também gostava que falasse, era mesmo à volta dessa questão, mas agora gostava também que explicasse esta questão de não a minha, melhor vai-vem, o que é diferente. Porque a minha não vai ver isto, para avaliar a aptidão aeróbica. Para, o teste do vai-vem é aquele o típico o teste dos bips. Portanto, nós trazemos esta recordação de educação física. Ai, a setor hoje é bips. Pronto. Sim, setor, hoje vai ser bips, malta. Porquê? Precisamos avaliar a vossa aptidão aeróbica, se está a correr, se está bom, se não está, se podemos fazer outro tipo de treino em casa, ou na mesma em aula, ou o que for. Bips. Porquê que é um teste muito interessante e, na minha perspectiva, para a educação física, mais vantajoso do que a milha? Porque é um teste progressivo. Portanto, vai ficando progressivamente mais complexo, mais difícil, portanto, um esforço de mais tempo e que não e é um sistema, um sonoro muito fácil de adquirir. Portanto, há ali 20 metros, não estou em erro, já não da distância, tinha de ir consultar agora, mas creio que sejam 20 metros ou 40. Olha, agora desculpa, eu acho que são 20. Tenho quase certeza que é 20 cada percurso. E tu vais fazendo percurso, tens um som que tem uma cadência certa, e ou seja, tu paras só mesmo quando não conseguires mais. A milha já não é bem assim. O que é que acontece muitas vezes na milha? É que os alunos não têm treino suficiente para fazer a milha, porque a milha exige que tenham muita noção daquilo que é o seu ritmo e que o consigam manter durante a milha, não é? Portanto, há uns que eu até afinal até aguentava mais, podia ter ido um bocadinho mais rápido. Enquanto há outros que é, a professora, é a milha, hoje é dia de avaliação, tem de ir a correr muito rápido. Depois chegam ao fim, já vêm a passo, já não conseguem correr, não conseguem cumprir com o teste. E como o nosso objetivo é tirar o melhor dos alunos nesta parte da aptidão física, não tanto numa perspectiva de competência técnica, mas mais numa perspectiva de qualidade física propriamente dita, o teste do vai-vem é vantajoso. Apesar de durar mais tempo, é vantajoso em relação à milha, que tem esta questão da percepção de tempos de ritmo, que para quem não é de atletismo, de especialidades, se os atletas faziam isso, se calhar com outra facilidade que os nossos alunos na escola não fazem. Certo? Pois, exatamente, era isso que eu estava a pensar. Eu lembro-me bem na altura que era exatamente como descreves, aqueles que comentam muito rápido e depois vão o resto a andar. Vão muito devagarinho, quer dizer, não sabem que se vão devagarinho, mas depois chegam ao fim e até veem que conseguiam fazer muito mais. E, nesse sentido, para mim era muito mais fácil, estava no atletismo, no segundo, era uma distância que eu até estava mais ou menos habituado a fazer, quando fazíamos muita milha, e então estava à vontade com as distâncias, teve o tempo que podia fazer, é diferente. É diferente. Assim, eu acho que, por exemplo, na perspectiva de continuidade curricular, tipo, o mesmo professor ficar com a turma 10 anos, se calhar se a turma for boa, no segundo ano dava para apostar nisso, percebes? Claro, mas agora, claro. Turmas de um ano, acho que vai. Isto é uma opinião pessoal, vai, ponto. Acho que nem se equaciona muito. Estou a perceber perfeitamente. A milha é mais rápida de fazer, estás a ver? Desculpa, isto só para te explicar. Então, mas porquê é que existe o teste da milha?
Senão fazia só o vai-vem e pronto. Pá, não, não é só assim. O teste do vai-vem, por exemplo, demora muito mais tempo. E a milha demora-se, correr a milha será cerca de, vamos dizer, em idades mais baixas, 5 minutos, enquanto que um teste do vai-vem demora mais. E se calhar não consegue avaliar tantos alunos de uma só vez. Portanto, nessa perspectiva, eu acho que a milha também tem um tipo de vantagens, mas para uma primeira experiência não é o ideal. Claro, Diz-me. claro, claro. Eu estou a perceber. Eu agora tinha aqui uma última pergunta, se houver pessoal que ainda está a assistir aí que queira fazer. Tinha aqui uma última pergunta que tem a ver com tu, ao fim, imagina, a pessoa chega ao final do secundário, depois vai trabalhar, vai para ti, qual é que é a ideia de um trabalho bem feito? O aluno, alguém que fosse capaz de fazer o quê? Após acabar este curso, começado se calhar só no fim do ano, por enquanto, né? Até ao 12º, e depois essa pessoa fosse capaz de fazer ou ter o quê? Dizer aquela pessoa teve educação física de qualidade. Olha, essa pergunta é incrível. Por acaso nunca me tinham feito essa pergunta e acho que tem um potencial enorme. Eu acho que passa muito para aquilo que é o objetivo da disciplina e esse objetivo é alcançado. Ou seja, se um cidadão é capaz de se manter ativo ao longo da sua vida, seja por fazer, principalmente, vários tipos de atividades, seja por fazer uma atividade única, mas preferencialmente é mais fácil de reconhecermos uma educação física de qualidade pelo seu perfil eclético, ter várias matérias. Alguém que se consegue manter ativo e que vai e consegue fazer um jogo de balão com os amigos, vai um dia fazer uma corrida, portanto, faz vários tipos de atividades. Não quer dizer que isto seja um pré-requisito. O pré-requisito é manter-se ativo ao longo da vida e saudável. Portanto, isso sim é o main goal, estás a ver? Aquele grande objetivo é este. Agora, que indicadores é que nós conseguimos ver? Faz atividade física regularmente e valoriza isso? É um. Faz vários tipos de atividades ou faz uma atividade repetida? Eu diria que é outro. Não quer dizer que não possa ter havido uma educação física de qualidade e ele fazer sempre as mesmas. O principal é manter-se ativo. Mas pronto, fazer várias atividades. Depois, ter conhecimentos suficientes para fazer essas atividades. Não só com qualidade, mas também com segurança. E saber que, ok, vou fazer atividade física, tomei o pequeno almoço, não tomei. Pá, então não posso. Então não posso. Tenho que tomar o pequeno almoço antes. Claro que depois há casos excepcionais aqui e ali, mas tenho de comer antes. Tenho de me hidratar. Convém beber 1,5 litro de água por dia, 8 vezes o peso corporal, aquelas coisas, mas vá, 1,5 litro de água por dia. Tenho noção disto? Sim, tenho. Tenho noção que devo fazer pelo menos 3 treinos por semana. Eu já nem digo saber que são 150 minutos, mas ter uma ideia que eu devo fazer mais ou menos 3 treinos por semana, ou devo deixar o meu carro longe do trabalho e ir um bocadinho a pé porque faz-me bem andar, isto faz-me bem. Percebes? E eu acho que passa muito por aí a questão de manter-se ativo ao longo da vida e depois há estes indicadores. Mas pá, ótima pergunta, Alberto. Por acaso nunca tinha pensado nisso. Então, dessa Sim, forma. pá, muito bom, muito bom. Eu às vezes fico a pensar também um bocadinho nisso, porque sinceramente estas questões até se põem no treino, porque assim, nós temos lá muitos jovens que não vão ser o Bolt, não vão ser a Patrícia Mamona, ao Bicoel, nem toda a gente chega a esse patamar e eu estou sempre a tentar encontrar maneiras de conseguir transmitir a eles, sem que seja diretamente, porque diretamente é o efeito que tem, Uhum. que eles a perseguirem a prática da modalidade, queiram praticar a modalidade a longo prazo, compreendam que existe algum compromisso com o processo e há algumas pessoas que o atletismo tem uma coisa interessante e é muito, muito importante que os atletas consigam absorver isto, porque podemos estar a ganhar oportunidades atletas, que é aquela coisa de imaginemos que temos um
uma miúda connosco que tem 12 anos agora, e só aos 30 anos é que vai descobrir que afinal é uma maratonista. Não é? Nós perdemos ali, se calhar, uma atleta, ou ganhámos uma, conseguimos manter essa pessoa na modalidade. Então eu também às vezes penso nessas coisas, o que é que eu gostava que eles levassem da modalidade. É diferente da educação física, né? Mas tem a ver aquelas coisas como a amizade, Os valores. no treino e nas competições, o sentido de certas coisas que o atletismo dá, como a responsabilidade que dá com muitas outras coisas, mas pronto, é isto que eu tento incluir. A responsabilidade de chegar a horas, a responsabilidade de ter treino em certos dias específicos, ter que se comprometer, vai fazer certo tipo de coisas mesmo fora do treino, mesmo da capacidade, estou a dizer coisas que eu faço, mesmo da capacidade de saber falar sobre os seus problemas, sobre ter até a capacidade de admitir erro, este tipo de coisas são coisas que eu tento que eles, e muitas mais, mas tento que eles levem para a vida, essencialmente, para mim, que eles continuem a praticar a modalidade durante muito tempo, já não estar formalmente num clube, mas sejam as pessoas que se calhar gostam de fazer aquelas provas que não há necessidade de grado, sejam aquelas pessoas que gostem de pegar nos deles e vão dar uma corrida, são aquelas pessoas que vão trazer os filhos à modalidade também, ou seja, há outra inovação. Por isso, é uma preocupação que eu tenho e penso muitas vezes, então também queria saber a tua opinião neste sentido. Excelente, excelente. Eu acho que nós devemos ter sempre essa perspectiva. A verdade é essa que qual é que é o outcome, qual é que é o resultado que nós queremos para isto. Não é? E nesse sentido, devemos sempre perguntar que estes treinos, será que são o fim a si mesmo ou isto é um meio para atingir algo ainda maior, que é se calhar um cidadão que saiba estar na sociedade, que seja ativo, que seja saudável, que goste de praticar a atividade. E acabei por não falar muito nisso agora ao longo desta hora e meia, que já está quase a chegar à hora e meia, mas parece acaba por ser a disciplina que também tem esta componente de cidadã e social e de relação com os outros, pelo contacto, por uma data de particularidades da disciplina, que acho que a educação física também é importante por isso. Não só por isso, não acho que a educação física deve existir para sabermos relacionar uns com os outros. Acho que poderia. A cidadania também tem um lugar nisso e outro tipo de disciplinas podem ter. A educação física é algo mais do que. No entanto, também tem influência nisso. Acho que sim. E acho que foi bom teres frisado isto agora, então, nesta parte do fim. Não abordámos muito isso, mas acho que essa parte da cidadania e dos valores, do saber ganhar, do saber perder, o fair play, o saber que ganhar a todo custo não serve. É importante e a educação física nisso também tem alguma influência. Sim, e imaginemos vamos até abrir aqui um bocadinho as possibilidades de ação, é que todos os professores, todas as pessoas que ensinam ou participam no ensino, na aprendizagem dos jovens, devem, na minha opinião, ter esta coisa em mente, com mais pessoas estiverem a ajudar nisto, mais perspectivas tiverem, mais bons exemplos tiverem, mais possibilidades de... É isso mesmo, é isso mesmo. Não podia estar mais de acordo. Por isso nem é só uma coisa, não é só a educação física que faz, não é só o atletismo que faz, se fizer sozinho também se calhar não resulta. Claro que sim, claro que sim. E o público, tem mais questões para nós? Ou... Acho que temos 6 pessoas, se calhar 2 adormeceram, mas pode ser que as outras 4 não.
Mas isso aí, temos aí alguém que ainda quer fazer alguma pergunta. Se não houver, acho que podemos ficar. Pá, olha, já vamos 1h45, né? Pois foi, pá, passou a correr isto. Pois foi, pois foi. Para falar com amigos sobre educação física, É desporto, verdade, treino, é o é que for. verdade. E olha que já não falávamos mesmo há muito tempo. Eu nem, já não nos vemos há muito tempo até. Eu já Exato. não me recordo da última vez, mas eu acho que foi na faculdade. Pá, Nem, provavelmente, se calhar ainda antes, depois desta parte do Covid, porque eu depois deixei de ter aulas lá na faculdade. Pá, não quer dizer que não tenha ido lá uma vez e se calhar nos tínhamos visto, mas também há de ter sido algo muito de passagem. sim, Porque de sim, modo geral agora não nos vemos, é uma pena. Mas pronto, o Covid também nos vai tirar um bocado isto, né? Esta parte social. É o que é. Mas pronto. yeah, é verdade. Olha, se não houver aí mais perguntas, acho que Não há podemos mais. fechar aí por hoje. Né? Olha, Alberto, olha, muito obrigado por estes momentos, esta conversa, pá, espetacular. Tenho acompanhado este teu projeto, ainda não consegui assistir a todos os lives, não consegui, mas olha, assisti por exemplo ao do o Fit Science do Toma, pá, espetacular. Acho que ele tem feito um percurso incrível também, agora nesta parte do exercício. Aí tenho assistido a alguns e olha, muito fixe, trazes qualidade para quem está a ver também está novo, novas gerações, acompanhar as trends, tem chamado pessoas de muito valor. Pai, nesse sentido, obrigado e um incentivo para continuares. Boa sorte também para os treinos e para tudo, vamos continuar a falar certamente. Olha, muito obrigado por teres aceito o convite e pelas palavras que deixaste agora. E até uma próxima, espero. Ainda nos voltarmos a ver, agora que voltamos ao presencial, podemos voltar. Certeza que sim, certeza que sim. Tá? Então vá. Tudo a correr bem. Um abraço. Tchau, Abraço. tchau.